Fala pessoal, professor Alessandro Marques, disciplina de Mercado de Capitais, e hoje nós vamos dar continuidade aí ao conteúdo que nós começamos na aula anterior. Lembrando que nós começamos a falar de sistema financeiro nacional, né, composto aí por suas instituições, né, captam recursos, distribui esses recursos e cuida de toda a regulamentação desse processo, né, que envolve o sistema financeiro brasileiro como um todo. Dentro do sistema financeiro, nós temos o Conselho Monetário Nacional, que é o seu órgão maior, que é quem define todas as diretrizes para a atuação aí do setor, né? Aí dentro do Conselho Monetário Nacional nós vamos ter algumas instituições, né? Como o Banco Central, que é um órgão que atua executando aquelas diretrizes que foram definidas ali no Conselho Monetário Nacional. Nós temos também a Comissão de Valores Mobiliários, que aí já é uma instituição que cuida de bolsas e balcão, né? Onde são transacionados aí os títulos de valores mobiliários, certo? E aí nós fomos falando um pouco mais do Conselho Monetário Nacional, né, das suas funções, e chegamos às entidades supervisoras, né, Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários. E nós vamos dar continuidade a partir daqui, tá? O Banco Central, que é uma entidade supervisora do Conselho Monetário Nacional, o Banco Central nós abreviamos como Bacen, certo? Ele é responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional. Pensando a nível de Brasil, garantir o poder de compra do real. Garantir que o real vai continuar comprando aquela cesta de bens e serviços, certo? Então ele foi criado em 64 com a maior parte do sistema financeiro nacional, que é criado ali no período da ditadura militar, período de 64, e dentre seus objetivos nós temos, primeiro, zelar pela liquidez, né, adequada liquidez da economia, ou seja, não deixar faltar dinheiro na economia para que as atividades continuem girando, certo? Manter as reservas nacionais e internacionais em nível adequado, ou seja, aquelas reservas em dólar são mantidas pelo Banco Central, né? Então existe um nível ótimo de reserva internacional, que é aquela que garante, né, que o real ele tenha uma determinada é, paridade ali em relação ao dólar. Quando existe uma falta, né, de moeda nacional no Brasil, o real, né, que é a nossa moeda, ele tende a se desvalorizar. Ou seja, eu precisarei de mais real para comprar uma unidade de dólar. Isso é uma desvalorização. Quando existe um excesso de moeda internacional, excesso de dólar dentro da economia brasileira, nas reservas do Banco Central, nós temos uma tendência à valorização do real, ou à apreciação do real. Significa dizer que eu precisarei de menos unidade de real para comprar uma unidade de dólar, tá? Então, o Banco Central é quem mantém essas reservas e garante aquele nível ótimo que equilibra essa necessidade de moeda internacional dentro da economia brasileira. Além disso, o Banco Central tem como função também, né, de estimular a formação de poupança, ou seja, poupança ele é igual a investimento, é uma identidade contábil. Então, quando o Banco Central estimula, né, famílias e empresas e o governo a gerar poupança, é uma tentativa de gerar recurso para financiar investimentos, tá? Então, além disso, o Banco Central zela também pela estabilidade e promove permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. Então, veja, nós temos o Conselho Monetário Nacional definindo as normas, né, e as diretrizes para a atuação do sistema para o bom andamento do sistema financeiro nacional. E nós temos aí o Banco Central que vai zelar,
né, e promover todo esse trabalho de aperfeiçoamento do sistema, adequando aí as necessidades, seja a necessidade de uma nova tecnologia, né, e dentre outros mecanismos. Agora mesmo, né, em 2020, o Banco Central está lançando um novo meio de pagamento totalmente eletrônico, que é o Pix, né, que vem sendo trabalhado já, né, desde o início do ano e agora está sendo implantado aí pelas instituições financeiras. Então, assim, é o Banco Central quem cuida desse aperfeiçoamento, certo? Dentre as atribuições, quais são as atribuições? Primeiro nós falamos quais são seus objetivos, tá? Enquanto Banco Central. Além disso, ele é o banco dos bancos, tá? Não falamos aqui, mas o Banco Central ele é banco dos bancos. Então, todos os outros bancos têm uma obrigatoriedade, por exemplo, de cada depósito à vista que é feito, né, enviar uma parte disso para o banco, garantir uma liquidez no momento de crise, no momento emergencial aí, certo? Dentre as atribuições do Banco Central, nós temos emitir papel moeda e moeda metálica, né? Essas moedas que estão nos nossos bolsos, os papéis moedas, né, que estão em nosso bolso também, é de responsabilidade do Banco Central de emitir. Agora mesmo foi emitida a cédula, ou melhor, foi emitida e lançada a cédula de R$ 200, né? Quem definiu isso? Banco Central. Enxergou-se ali uma necessidade de mais dinheiro para a circulação na economia e também de uma quantidade, né, menor de papel moeda. Na medida em que nós temos valores mais altos de cédula, acaba que existe uma necessidade menor de ter um volume maior, certo? Porque nós vamos ter um volume em termos de quantidade de moeda menor, porque uma cédula de R$ 200 já condensa ali uma grande quantidade de papel moeda. Além disso, o Banco Central ele realiza operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras. É esse o processo. Quando os bancos precisam de um recurso, precisam de crédito, eles recorrem ao Banco Central e aí o Banco Central aplica uma taxa chamada de taxa de redesconto. É quando ele tira aquela grana que está no seu caixa e disponibiliza para bancos com alguma necessidade ali de liquidez. E esses bancos se comprometem a devolver esse recurso que o Banco Central está fornecendo, pagando, né, além do principal que foi tomado, uma taxa de juros adicional também. Além disso, o Banco Central ele regula a execução dos serviços de compensação de cheques e papéis. Então, é através do Banco Central que se dá esse processo aí de compensação daqueles cheques que são emitidos aí diariamente. Hoje tá com um termo de utilização bem menor, né, comparado a 5, 6 anos atrás. Principalmente com o boom dos cartões de crédito, dos bancos digitais liberando crédito com muita facilidade. Então acaba que os talões de cheque ficaram mais em desuso, mas ainda tem muita gente e empresa que utiliza, tá? Exercer o controle do crédito é o Banco Central que cuida da política monetária, né, que define quanto de crédito, né, tem que circular na economia, o nível ótimo, né, de crédito em circulação. Além disso, autoriza e fiscaliza as instituições financeiras. Se você pensa em abrir uma instituição financeira, abrir um banco, abrir um espaço para fazer empréstimos, enfim, deve seguir as normas e determinações aí do Banco Central, porque é o Banco Central responsável por autorizar o funcionamento e também fiscalizar a atuação dessas instituições. O Banco Central também vai vigiar a interferência de outras empresas no mercado financeiro e de capitais, para que empresas que não sejam autorizadas, né, elas não possam atuar, porque isso representa um risco, né, um risco financeiro para o país, tá? Controlar os fluxos de capitais estrangeiros, como eu havia falado para vocês, né, cuidar das reservas nacionais para definir o nível ótimo, né, de moeda internacional dentro da economia brasileira,
tá? Garantindo aí um controle sobre esse fluxo de capitais estrangeiros, justamente para manter o poder de paridade do real em relação ao dólar. Quais são os operadores? Então veja, Banco Central é uma instituição supervisora. Então ele executa as determinações do Conselho Monetário Nacional e supervisiona a aplicação. Existem aquelas instituições que são as instituições operadoras, ou seja, são as instituições que estão diretamente ligadas ali com o fornecimento do crédito, com a captação de depósitos, né, com o fornecimento de serviços de previdência complementar, dentre outros. E aí nós temos algumas instituições que nós vamos chamar aqui instituições captadoras de depósitos à vista, tá? Aí quais são essas instituições que são operadoras, né, operadores? Bancos múltiplos com carteira comercial, e aqui nós temos aí diversos bancos, né? Dentre bancos, desde de bancos comerciais, como Itaú, Santander, Bradesco, até bancos mais especializados, né? Bancos especializados como o Banco do Nordeste, por exemplo, que é um banco especializado em desenvolvimento, né? Mas também eles captam depósitos à vista e faz esse trabalho aí de liberar linhas de financiamento, principalmente com foco na região Nordeste. Nós temos também Caixa Econômica Federal, que é um banco público, mas é uma instituição que também capta depósitos à vista. E nós temos aí uma infinidade de cooperativas de crédito, certo? Esses aí são operadores que têm o foco em captar depósitos à vista. Outros operadores, demais bancos e instituições financeiras. Nós temos bancos de desenvolvimento, e aí nós temos como um bom exemplo aqui o Banco do Nordeste, ele é um banco de desenvolvimento. Nós temos o BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, um banco que cuida de liberar recursos para desenvolvimento econômico e também para o desenvolvimento social. Bancos de investimento, né, outras opções. E nós temos aqui também aí as administradoras de consórcio, né? Você vai fazer um consórcio para adquirir um carro, uma moto, né, uma casa. Ali são administradoras de consórcio e seguem aí as determinações e regulamentações do Banco Central. Outras instituições, outros intermediários financeiros e administradores de recursos de terceiros. Aí aqui, novamente, nós vamos ter os administradoras de consórcio, né, que administram recursos de terceiros. Você coloca os lances mensais, mais as parcelas que você está pagando ali, e essas instituições vão gerenciar aquele recurso, né, vão administrar. As sociedades corretoras de câmbio são aquelas sociedades, né, são aquelas instituições que fazem aí a troca, né, o câmbio de moeda. Um exportador de soja, né, exporta soja lá, é uma hipótese, exporta soja para a China. Ele recebe esse pagamento em dólar. Ele precisa ir a uma sociedade de câmbio para fazer a troca, né? Fazer essa troca para trabalhar em real, porque dentro da economia brasileira, a moeda que circula é a moeda nacional, é o real, né? Se você chegou com dólar, você precisa ir numa instituição de câmbio e fazer essa troca. E aqui nós temos também sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários. São aquelas instituições corretoras de valores, né, quando você quer fazer investimento em ações, fazer investimento em fundos de investimento imobiliário. Você precisa de um intermediário, você precisa de uma instituição sob a qual você vai depositar o recurso, vai emitir uma ordem e essa instituição vai até o mercado primário, né, mercado de valores imobiliários, troca aquele recurso que você deseja aplicar pelo item que você está adquirindo.
seja uma ação, seja um fundo de desenvolvimento, seja um fundo, né, imobiliário, dentre outros produtos aí que você pode comprar. Então, essas instituições é que são responsáveis por fazer essa intermediação. Agora, né, ali nós falamos de instituições que são operadores do Banco Central, ou seja, o Banco Central é que emite as diretrizes e essas instituições operadoras seguem essas diretrizes, certo? E agora nós vamos falar das entidades supervisoras da Comissão de Valores Mobiliários, ou CVM. Só recapitulando para vocês: Sistema Financeiro Nacional, Conselho Monetário Nacional. Dentro do Conselho Monetário Nacional, nós temos duas instituições normativas: Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários. Dentro de cada uma dessas instituições normativas, nós temos instituições, né, que são operadoras, que estão abaixo destes, né, que seguem as suas determinações. Então, aqui as entidades supervisoras, né, que estão vinculadas à CVM, o que é que nós teremos aqui? Primeiro, a Comissão de Valores Mobiliário é uma instituição responsável aí por regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores imobiliários, tá? E novamente foi criada ali na década de 60 e 70, em 76 mais precisamente, também durante aí esse período da ditadura. Como eu havia falado para vocês, esse foi o período que se estende ali de 64 até mais ou menos final de 70, né, quando nós temos todo o desenvolvimento e a criação de várias instituições vinculadas aí ao sistema financeiro nacional. E a Comissão de Valores Mobiliários vem desse momento. Então perceba, o mecanismo de transações, né, de títulos imobiliários no Brasil é muito recente, né? Final aí dos anos 70. Então, enquanto outros países começaram muito antes a negociar em bolsas de valores, o Brasil começou de uma forma muito tardia. Então, dentre as funções da Comissão de Valores Mobiliários, que é uma instituição supervisora vinculada ao Conselho Monetário Nacional, nós temos o seguinte: assegurar o funcionamento eficiente e regular os mercados, né? Regular o mercado de bolsa e balcão, que são os espaços onde são negociados os títulos de valores mobiliários, tá? Além disso, eles vão proteger os titulares, né, de valores mobiliários, ou seja, nós investidores. Então, a Comissão de Valores Mobiliários vai definir ali as normas e diretrizes e vai regular esse mercado para que nós tenhamos segurança na hora que formos fazer aí os nossos investimentos, certo? Assegurar o acesso público de informações. As empresas são obrigadas, as empresas que têm capital aberto, né, que negociam ações em bolsas, por exemplo, elas são obrigadas a divulgar os seus fatos relevantes que podem vir, né, divulgar a público, esses fatos relevantes podem vir a influenciar os preços de suas ações, né, os preços de seus títulos que são negociados ali no mercado de valores imobiliários. Porque é de total interesse do investidor ter ciência de fatos que podem vir ali causar algum prejuízo financeiro ou até algum ganho, né? Além disso, é estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores imobiliários. Então, eles estão puxando sardinha aí para o lado deles. Vai estimular as pessoas a pouparem através da aplicação em seus títulos de valores mobiliários. E aí nós temos aqui, gente, alguns operadores vinculados ao CVM, ao Conselho de Valores Mobiliários, né? Quais são eles? Bolsas de mercadorias e futuros, que são associações privadas civis com o objetivo de efetuar o registro, compensação e liquidação
física e financeira das operações que são realizadas em pregão ou em sistema eletrônico. Então veja, é onde as pessoas transacionam mercadorias e futuros, né? Quem nunca ouviu falar em índice futuro de petróleo, índice futuro de soja? Você está comprando uma possibilidade no futuro, né? Aquele valor que você está assumindo investir hoje, no futuro ele se valoriza, você ganha com a diferença. E mercadorias são ali as commodities, né? Ouro, prata, soja, minérios, tudo isso é transacionado em bolsas de mercadorias, tá? E essas bolsas são operadores do sistema financeiro, do sistema de valores, da Comissão de Valores Mobiliários e tem que seguir as determinações que são definidas lá, certo? E além disso, temos também as bolsas de valores, né, as temidas bolsas de valores. E as bolsas de valores são sociedades anônimas ou associações civis com o objetivo de manter local ou sistema adequado ao encontro de seus membros e a realização entre eles de transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários. É onde nós, né, investidores, compramos e vendemos ações de empresa, compramos e vendemos fundos, né, fundos de investimento imobiliários, fundo de investimento em ações, né, opções de investimento e uma série de outros produtos, né, que nós conseguimos fazer esse processo de transações dentro desse espaço. E hoje de forma extremamente eletrônica. E nós temos aqui, gente, alguns órgãos, né, que são instituições normativas do Sistema Financeiro Nacional, tá? E são vinculadas à Comissão de Valores Mobiliários. Essa parte aqui nós vamos deixar para dar continuidade na próxima aula, certo? Lembrando que no nosso portal eu disponibilizo lá os livros, né, e materiais base que nós estamos utilizando aí para fazer a produção desse conteúdo para vocês. E qualquer dúvida, não hesitem, mandem mensagem para mim lá na nossa plataforma ou até mesmo mandem um e-mail, vocês têm meu e-mail, tá? Qualquer hora vocês mandam um e-mail e assim que eu conseguir eu já respondo para vocês, para que esse conteúdo ele seja digerido aí da melhor forma possível, tá bom? Então até a próxima aula.